Bom estar com vocês também aqui mais uma vez. Fico feliz, né? Porque se a gente volta é porque pelo menos, né? Mas bom estar aqui com vocês, encontrar realmente a turma animada. Eu vinha com minha filha ali e ela disse: "Pai, vamos para onde? A gente vai ali para um culto de jovens." E disse: "O pessoal lá, quando chega visitante, eles jogam de cima, assim, vão andando em cima da cabeça." Será que vão fazer isso comigo? Eu disse: "Com certeza, mas não fizeram." Oi? É final, né? Tem chance, Laura. Mas graças a Deus, irmãos, bom realmente estar aqui, ver todo mundo animado, todo mundo arrumado, nova, o guitarrista quer ser anjo, né? Ele queria ficar ali na... Não, o baixista, né? O baixista querendo ser anjo, mas é isso aí. E eu fiquei assim, feliz também com o tema que estava olhando, que vocês escolheram, falando sobre identidade, não é isso? E eu creio que isso é algo que a gente tem que buscar a cada dia, porque senão a gente termina andando nessa terra, vai de um lado para o outro, não sabe muito bem o que acontece. E hoje eu estava até conversando com os amigos, a gente termina, às vezes, fazendo algumas perguntas e ficando sem respostas. Uma delas é sobre o que nós realmente estamos fazendo aqui como igreja, né? Qual a nossa atuação como igreja, o que a igreja está fazendo, como a igreja está contribuindo, como nós estamos gastando, eu digo às vezes até gastando realmente o nosso tempo, né? E tempo, para quem tem mais de 50 como eu, é algo muito valioso. Sempre gosto de dizer, para o jovem, tem muitos jovens aqui, eu cuido de jovem, para o jovem ele acredita muito na eternidade, né? O jovem, não é difícil falar de eternidade para ele, porque ele acha que tem muito tempo. É assim? É por isso que sempre que a gente fala alguma coisa para o jovem, os pais pedem um negócio, ele diz: "Eu faço depois, daqui a pouco eu faço." A gente insiste, a gente diz: "Fique frio, calma, tem tempo." Mas a gente já passou de uma certa idade, a gente vê que tempo é um negócio que acaba, é igual dinheiro. Vai chegando um tempo, uma hora que a gente vê que a coisa está limitada. E a gente começa a valorizar muito isso. E a gente estava conversando o que é que nós estamos fazendo como igreja, o quão relevante nós estamos sendo, né? E eu lendo um livro uma vez do Cortella, ele estava dizendo uma reflexão que ele teve, e ele até escreveu um livro sobre isso. Ele disse: "E se eu não existisse, se eu parasse de existir, que falta eu faria?" Não é bom isso? E essa pergunta a gente faz, né, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa congregação. Se nós não estivéssemos aqui hoje nessa rua, se nós não estivéssemos nesse bairro, que falta nós faríamos? Alguém já perguntou isso? E daí vem a necessidade da gente refletir sobre a importância que nós temos, né? Eu creio que nós temos que viver como indivíduos, como seres humanos que estamos aqui, e buscarmos ser importantes, para que as pessoas possam ver em nós algo que elas queiram importar. A gente tem que se tornar importante de qualquer maneira, porque senão a vida não vale a pena. E como igreja, a nossa igreja tem que ser também importante. As pessoas aqui do bairro, elas têm que olhar para vocês, né, que são a igreja de Cristo aqui, assim eu creio, e elas têm que ter o desejo de importar coisas de vocês. Já pensaram nisso? Como a gente olha às vezes, daí fica vendo aquele celular legal, aquele equipamento bacana que só tem no exterior, e você quer importar aquilo, não tem essa vontade? Poxa, como eu queria aquele iPhone X, então tem que importar, porque no Brasil não fabrica. Então você não acha importante isso? Acha legal isso? E é essa relação que nós temos que ter com a igreja. As pessoas têm que olhar para a igreja e elas têm que ter um desejo de importar alguma coisa da gente. Quando isso acontece, nós somos importantes. Isso não é nenhuma presunção, não. Nós temos que ser importantes mesmo. Jesus disse uma vez que nós somos o quê? Sal da terra e a luz do mundo. Se tirar o sal, se tirar a luz, o que é que sobra nessa terra? O que é que sobra nesse mundo? Então nós temos que lutar a cada dia para sermos importantes. E se paramos agora esses 3 dias que vocês estão parando aqui para meditar um pouco a respeito da identidade de vocês, da nossa identidade, que eu não estou fora disso,
Eu creio que isso é um fator assim muito relevante para que a gente pense nessa questão da importância. Porque se nós entendermos isso, as pessoas lá fora vão querer alguma coisa que a gente tem. O difícil é quando a gente quer o que eles têm, né? Que aí é complicado. Mas, queridos, eu quero falar com vocês a respeito disso e trazer assim, uma analogia a respeito de identidade, para que a gente vá buscar na Bíblia uma relação. Quando a gente fala de identidade, o que é que a gente está falando de identidade? A gente está falando de coisa idêntica, não é isso? E para que você tenha uma coisa idêntica, você tem que ter um conjunto de características que vão garantir essa identidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na França existe lá um escritório internacional de pesos e medidas. Já ouviram falar nisso? Não, né? Mas diz que desse escritório internacional de pesos e medidas tem 2 exemplares de platina. Um que é 1 metro e outro que é de 1 quilograma. E esse metro é o metro padrão, né? Vocês sabem como foi que saiu esse negócio de metro? Por que o metro é desse tamanho? Não, né? Eu também não vou falar disso agora. Mas na verdade é uma fração, é a distância que a luz percorre em uma fração de acordo com o eixo da Terra. Eles escolheram isso para padronizar. Então é uma fração de 1 dividido por um número gigante lá, que quanto a luz percorre isso, estabeleceram que isso seria 1 metro. Então o que é 1 metro? Essa mesa tem 1 metro? Isso aqui tem 1 metro? Então qual é o metro verdadeiro? Como é que você vai saber que esse pedaço, essa medida, não é só pegar um pedacinho de madeira e dividir em 100 pedaços? Não, será que isso aí realmente corresponde a 1 metro? Não é assim? Quem antigamente comprava no mercado, que ia na feira, ficava desconfiado porque de repente aquele pesozinho que você colocava na balança, desconfiava que aquele pesozinho não tinha 1 quilo. Aí você ia lá no centro da feira que tinha uma balança oficial. Quem lembra disso? Jovem não foi na feira, né? Mas no supermercado ainda tem isso. No supermercado ainda tem uma balança que é para você conferir se aquele pacote que está dizendo que tem 1 quilo, se realmente ele tem 1 quilo. E quem é mais jovem não lembra, mas para ver como nós somos assim levados a ser ludibriados, né? Antigamente 1 litro de óleo, quem lembra das latas de óleo? 1 litro de óleo não tinha 1 litro, tinha 800 ml. Já perceberam isso? Nunca perceberam isso? Você diz que eu quero 1 litro de óleo, você pega a lata de 1 litro, mas vem lá 800 ml. Então já se acostumou a pegar 1 litro por 800 ml. E o pessoal lá da feira cortava as latas de óleo. No meu tempo, eles pegavam a lata de óleo que não era de 1 litro, era de 800 ml, e eles vendiam como se fosse o quê? Me deu 1 litro de farinha. Eles pegavam a lata de óleo. Os seus pais talvez lembrem disso. Eles pegavam a lata de óleo e colocavam 1 litro de farinha, 1 de feijão. Mas eles mediam 1 quilo por 800 ml, que era a lata de óleo. Não é interessante? Então o que é que acontece, pessoal? Para que a gente tenha ideia de identidade, a gente tem que ter uma boa referência. Que é para poder você fazer comparações, para você poder comparar as características, para poder comparar as medidas, para poder comparar o peso. Então não é só você chegar, e a Bíblia mesmo fala, diz, olha, virão muitos em meu nome, vem muita gente dizendo que é Jesus, vem muita gente dizendo que é o Cristo, mas nós temos uma referência. Vocês creem nisso? Então nós temos uma identidade. Quem gosta de matemática, estudou matrizes. Quem gosta de matemática diz assim, eu gosto. Tem uma matriz, que essa matriz é usada para saber se a outra é idêntica, se uma é idêntica à outra. O que é que você usa? Você usa a matriz identidade. Então como é que nós vamos saber da nossa identidade? A gente vai ter que comparar as nossas características com alguma coisa que seja padrão, com uma marca, com uma referência. E nós temos essa referência, e essa referência se chama Jesus Cristo. Amém? Então para mim isso é muito bom. Por que para mim isso é muito bom? Porque tira das minhas costas um peso muito grande da responsabilidade de ter que definir um padrão para a minha vida, de ter que definir um padrão para a vida das minhas filhas, de ter que definir um padrão para a sua vida, de chegar hoje aqui diante de vocês e ter uma grande responsabilidade de dizer, olha, o padrão de vida do homem que Deus quer é esse. Para ser um homem de bem você tem que fazer isso, tem que seguir esse padrão.
Eu não tenho essa responsabilidade, porque já existe um padrão, e o padrão se chama Cristo. Amém? Você crê nisso, irmão? Então, quando a gente fala desse padrão, a gente pode falar de uma perfeição. Existe o homem perfeito? Existe ou não? Existe ou não? Existiu ou existe? Existe o metro perfeito? O metro perfeito? Existe, está lá no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, na França. Um exemplar de platina que é o metro perfeito. Então, se quer tirar dúvida se essa medida, se esse J aqui tem um metro, você tem que comparar não com outro metro, tem que comparar com o metro perfeito. Amém? Então, existe um homem perfeito, irmão? Existe um padrão de homem? E entendam, quando eu falo homem, eu estou falando não de macho somente, estou falando de homem. Existe. Esse homem é Cristo, Jesus, o Cristo. Tanto que, para que a gente não pirasse assim e não ficasse complicada a vida da gente, ele veio, sendo Deus, ele veio à terra como homem. Porque era muito fácil para mim, né? Colocava referência em Deus, eu dizia, nunca chegarei. Não é assim? Qual o nosso grande problema hoje? O nosso problema são as nossas referências que são distantes demais. Você vai para o cinema, olha aqueles caras no cinema, né? A gente, homens assim, normais, mortais, a gente chega no cinema, vai assistir Thor, aí fica dizendo, poxa, quando? Não é assim? Quando serei? Nunca. Aí a gente desiste. E a gente toma Coca-Cola mesmo. Eu vim comendo batata frita com Coca-Cola dentro do carro. Por quê? Eu não vou chegar. Como é o nome daquele cara? Naquele ator lá. Pronto, o cara todo musculoso, as mulheres tudo suspirando, né? As meninas sabem. Eu vou chegar naquilo? Não. Então o que é que eu faço? Eu desisto. Vou tomar Coca-Cola, vou comer sanduíche. Não é assim? Então imagina se Deus tivesse mandado uma referência assim para nós. Se a identidade, o padrão que Deus tivesse mandado para a gente fosse aquele ser inatingível, fosse aquele ser com aquela áurea, aquela roupa brilhante, aquele negócio que passava flutuando pela terra. Imagina, o que é que a gente ia fazer, irmão? Eu já teria desistido. Por quê? Porque eu disse, eu vou fazer um negócio desse? Quando que eu chegarei a ser como Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus veio em forma de homem. Desceu lá em Filipenses capítulo 2, Paulo fala que ele desceu e desceu muito até que ele chegasse na forma de homem. Para quê? Para que como homem ele fosse uma referência para todo homem. E se ele conseguiu, diga, eu também consigo. Por isso que ele falou, eu venci, e vocês também podem vencer. O escritor aos Hebreus disse que esse homem Jesus, ele foi tentado em absolutamente todas as coisas. Você sabe que são todas as coisas? São todas as coisas. A tentação que você vai passar, que você já passou, que você está passando, Jesus já foi tentado. E a Bíblia diz que ele venceu, mas não venceu como Deus, venceu como homem. Então o padrão de excelência, o padrão de homem perfeito existe e é possível para nós. Um dia eu estava conversando, falando com, não sei nem por onde, falando sobre isso. Eu disse, olha, Jesus ele é muito viável. Porque seria complicado para mim se em vez de Jesus fosse Wolverine. Não é verdade? Já pensou se no lugar de Jesus fosse Wolverine? Com aquela musculatura de... Como é o nome daquele produto dele? Adamantium, não é isso? Veja lá, o cara vai ser torturado com uma estrutura de adamantium. Como seria o filme que nós vimos agora aqui do Mel Gibson? O carrasco batendo e a coisa voltando.
A tortura não seria nele, seria no carrasco, ia dar uma cãibra, ele ia desistir, viria outro, e quanto mais batia, mais ele ia se reconstruindo. E na cruz, como iriam enfiar os cravos nele? Os cravos de ferro entortando. Para cumprir a profecia, ele tinha que se autodestruir. Mas quem foi à cruz não foi Wolverine, foi um homem. Aquela surra valeu de verdade. Os cravos entraram de verdade. A coroa de espinho, ela entrou de verdade. A dor foi verdadeira. Aquilo não era sangue cenográfico, não era ketchup, não era molho de tomate. O sangue dele derramou todo por nós. Um homem quis se entregar por mim e por você. Então existe um padrão sim a ser seguido, existe um homem perfeito, existe um homem que atingiu um alto nível de maturidade, de excelência, e Paulo afirma que nós estamos nesse caminho. Amém? Lá em Colossenses, em Filipenses capítulo 3, Paulo fala sobre essa perfeição que alguns já alcançaram, e ele diz, mas fica tranquilo, se você ainda não alcançou, fica tranquilo, Deus vai tratar de você. Deus vai cuidar de você, mas o que nós não podemos é desistir dessa busca, irmão. Nós sermos perfeitos não é questão de ilusão, não é questão de utopia. A perfeição do homem segundo Cristo, segundo a nossa identidade, é uma questão única de submissão. Você crê nisso? Então, para mim é muito mais simples agora parar de pensar, por exemplo, em uma oração. Como é que eu vou orar a Deus? Eu tenho que orar a Deus pedindo para Ele para fazer um homem como eu acho que tenho que ser? Ou eu tenho que orar a Deus pedindo que Ele me ajude a ser o homem que Ele sabe que eu serei? Então eu não preciso fazer uma lista, irmãos, não preciso fazer uma sequência para dizer para Deus, ó Deus, me faça assim, me faça desse jeito, porque eu tenho que ser dessa forma para ser um homem bom, para ser um homem perfeito. Atingir a identidade requer submissão. Submissão, não precisa ser criativo, precisa se submeter à vontade de Deus, precisa se submeter à palavra de Deus. Você não precisa entrar numa noia de obsessão de ser o cara perfeito, que não erra, que não mente, que não faz nada disso. Não, se submeta à vontade de Deus. Todas as vezes que você perguntar a Deus como eu devo ser para ser um homem segundo a tua vontade, todas as vezes Ele vai apontar para uma só resposta. Ele vai apontar para Cristo. Seja como Cristo. Viva como Cristo. Nós podemos chegar nesse ponto, irmãos. Existe um padrão que nós devemos seguir. Nós devemos submeter à vontade de Deus para sermos como Cristo é. E isso é muito viável. Como eu digo, se fosse um Deus era complicado, mas é um homem que andou nessa terra, que teve fome, que teve sede, que sentiu frio, que precisava tomar banho, escovar os dentes, assim como nós. Um homem que soube sentir dores, um homem que se emocionou. Cristo é o padrão do homem que Deus tem para nós. Lá em 1 João, quero que você leia comigo, 1 João capítulo 3. Eu sei que o tema que vocês estão meditando é Efésios capítulo 2, 19, quando diz que Deus ele nos colocou dentro de onde? De uma família. Amém? Ele colocou dentro de uma família para quê? Para que dentro de uma família nós sentíssemos parte disso. Essa foi a grande ideia de Deus. Deus sempre foi família. Deus sempre existiu em família. Os mais antigos vão lembrar que antigamente a gente chamava a Trindade de a Sagrada Família. Quem lembra disso? A Sagrada Família era chamada Trindade. Então Deus sempre existiu na relação. Deus nunca existiu sozinho. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Não é assim? A essência dele é amor. Ele não sente amor, ele não vai adquirir isso, não. Ele é isso. E porque ele é amor, ele não pode existir dentro de um indivíduo. Ele não pode ser um indivíduo. Por isso ele é uma relação. Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Por quê? Porque o amor sozinho não funciona. Não é assim? Já dizia o poeta Vinícius de Moraes: é impossível ser feliz sozinho. Não dá, só o maluco lá eu acho que no meu tempo era, como é que eles caras, Engenheiro do Havaí, que eles cantavam: eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? Mas não existe esse amor que é celebrado no indivíduo, que acontece no indivíduo. O amor, ele precisa de uma relação. Por isso Deus é amor e ele não pode ser o indivíduo, ele é uma relação. Então, nessa relação, a Trindade, eles num conselho disseram assim: vamos fazer o homem. Para quê? Para ampliar a família. Então, Deus nunca esteve interessado em escravo, nunca esteve interessado em serviçal, em servos. Ele sempre se interessou em ampliar a família, né? E ele colocou um padrão para nós, que é o seu filho. Lá em João capítulo 3,16, todo mundo conhece, diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus colocou uma referência para os demais filhos. Quem é? Jesus Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 1, Paulo fala assim, ele diz: porque agora esse Deus que era invisível, agora ele vai ser revelado em quem? Em Cristo. E quem é Cristo? Ele diz: Cristo é o primogênito dentre outros. Então, de João 3,16 para Colossenses capítulo 1, Jesus saiu da condição de primogênito, de unigênito, filhinho de papai. Tem alguém filho unigênito, filho único aqui? É, né? Filhinho de papai, é tudo ali, presentinho e tal, então tudo é para mim, a casa é para mim, não é assim? Mas Jesus saiu dessa condição de privilégio. Vocês se consideram privilegiado? Não é isso? Se tivessem 10 irmãos, como era antigamente, 3, 4, 2, 5. Mas veja bem, é uma condição de privilégio ser o unigênito, mas ele saiu da condição de unigênito para ser o quê? Primogênito. Era o primeiro da relação, era o primeiro da fila, era o primeiro que seria referência para os outros. Então, irmãos, existe uma referência para nós, existe uma forma da gente alcançar a maturidade. Por que eu digo para vocês que são jovens que a sua vida vai funcionar? Que você como homem vai funcionar? Que esse projeto de vida que Deus tem para você vai funcionar? Por que eu posso dizer isso? Quem sabe? Porque Jesus deu certo. Deu um prêmio para essa menina. Por que vai dar certo a minha vida? Porque a de Jesus deu certo. Por que a sua vida vai dar certo? Porque a de Jesus deu certo. Por que você vai amadurecer? Porque Jesus amadureceu. A gente pensa que a vida de Jesus foi um negócio assim meio mágico, né? Quem era Jesus? Ah, Jesus era um menino mágico. Não, irmão. Jesus era um menino normal. Teve uma infância normal. Cresceu nos termos normais, nasceu a termo, teve uma infância. Com 12 anos, a única referência que ele tem de infância, ele ia para o culto. Era tão comum que a mãe esqueceu ele do culto. Para você ver que o hábito nos faz até esquecer Jesus, né? Eu tenho o costume de ir para a igreja. Cuidado, você pode esquecer Jesus por causa do costume de ir para a igreja. Não é assim? Então Jesus teve uma infância normal, nada foi fora do comum para a vida dele. Então o que você passa hoje da sua juventude, Jesus passou. As paixões que você tem, Jesus teve. A imaturidade que você tem, Jesus também teve. Lá em Hebreus diz assim, o escritor dos Hebreus disse assim, que Jesus aprendeu sobre obediência. Já leram isso? Como é que Jesus aprendeu sobre obediência? Ele era filho de Deus, porque ele veio como homem.
Tem algum desobediente aqui, irmão? Não? Eu pergunto aos filhos ou aos pais? Aos pais, né? Irmãos, tenham fé, creiam. Se Jesus aprendeu sobre obediência, os seus filhos também vão aprender sobre obediência. Porque se funcionou com eles, funciona com eles aqui também. Amém? Vocês veem que a nossa identidade, o nosso padrão de identidade, irmãos, ele é próximo de nós. É perto de nós. Jesus aprendeu a ser obediente. Jesus aprendeu a ser paciente. Por que ele aprendeu? Mas ele não era Deus? Ele não deixou de ser Deus? Sim, não deixou de ser Deus. Ele não sabia que tudo que ia acontecer? Sabia. Ele tinha a informação, mas ele não tinha a experiência. Amém? Ou você aprende a andar de bicicleta lendo livro? Então não confunda informação com aprendizado. Não confunda informação com experiência. Ninguém amadurece lendo livro. A gente amadurece vivendo. Amém? Ninguém amadurece vindo para o culto e ficando vendo experiência e testemunho dos outros. A gente amadurece vivendo. Às vezes a gente fica procurando essa agenda de quem é o testemunho hoje, não é? É do ex-drogado, é do ex-gay, é do ex-traficante. A gente fica procurando porque quer ver o testemunho. Ninguém amadurece assim. A gente amadurece tendo experiência viva, pessoal com Deus. Lembra lá que Jesus falou para os discípulos em Atos capítulo 1? Eu mandei ler em algum lugar, não foi? Em Atos capítulo 1, ele disse assim, olha, versículo 8, os discípulos estavam meio perturbados, assim, porque viram que a coisa estava acontecendo, né? No começo eles não acreditavam muito bem, não. Jesus falava as coisas, eles estavam ali, nunca tinham visto aquilo. Jesus disse, eu vou morrer. E morreu. Só que Jesus disse, eu vou ressuscitar. E ressuscitou. Quando eles viram que Jesus morreu e ressuscitou, eles começaram a dar crédito no resto das coisas que Jesus falava. E talvez eles tenham pensado no que Jesus falou, que está escrito lá em Mateus capítulo 24, negócio de fim do mundo, essas coisas, arrebatamento. Vocês curtem esses negócios aí? Né? Deixados para trás, 1, 2 e 3. Ixi, né? Aí os discípulos pensaram, poxa vida, Jesus falou que o mundo ia se acabar. E o que esse cara fala, acho que funciona, porque já morreu e ressuscitou. E eles perguntaram, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Quando vai ser o fim dos tempos? Jesus disse, fique frio, que ainda não começou. Fica aqui por Jerusalém mesmo, até que o Espírito Santo venha sobre a vida de vocês. A partir de então, vocês serão minhas testemunhas. Palavra-chave. O que é testemunha, irmão? Falar, outro presente para essa menina, por favor. Falar sobre algo que vê. Hoje em dia, a tarde estava conversando com um amigo sobre essa questão de evangelho, que ele disse que estão proibindo, daqui a pouco ninguém pode mais evangelizar, porque ninguém pode mais ter um discurso assim. Eu disse, quem disse que é para ter discurso? Porque tudo que a gente fala é discurso de ódio, daqui a pouco a gente não pode mais evangelizar, porque a gente não pode falar mais nada. E quem disse que é para falar? Que é para estar dando discurso? Que é para estar dando sermão? Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. O que é que vocês têm visto de mim? Porque falar o que não vê é crime. Eu não vou mais perguntar para ela que ela vai responder. Falar o que não vê é crime. É perjúrio da cadeia. Então Jesus não nos deixou aqui para a gente estar falando a história dos outros. Ele falou aqui para que nós sejamos testemunhas deles, para que cada um de nós possa dizer, de Cristo eu vi isso, de Deus eu vi isso, Deus eu conheço dessa forma. Irmãos, o evangelho é muito simples. A gente acha que evangelizar é decorar uma mensagem, é fazer um negócio e sair falando. Não, irmãos. É viver unicamente a experiência que você teve com Deus. E se ainda não teve, procure ter.
Procure ter, porque é isso que vai fazer com que você amadureça. Amadureça. Não é o tempo que faz você amadurecer, o tempo faz você apodrecer. O que faz você amadurecer é usar o tempo para ter experiência, ler a Bíblia e procurar viver o que tem aqui. Procurar ter experiência íntima com Deus, procurar conhecer Deus como Jesus fez aqui nessa terra. Ele chegou aqui na terra cheio de informação. Ou você acha que não? Ele já sabia do traidor ou não? Sabia. Aqui no meio da gente tem um que é traidor. Se fosse a gente, matava esse cara, né? Cortava logo, não deixava nem entrar no culto, porque era culto de ceia. Eu vou querer um traidor no culto de ceia? Culto de ceia tem que estar todo mundo bonitinho. Vamos pular esse assunto? Mas Jesus teve o traidor lá, e o traidor ainda foi privilegiado, que ele deu pão seco para todo mundo, e para o traidor ele deu um pãozinho com molho, não foi? Quem lembra disso? Na ceia, ele começou dando pão, e disse: aqui no nosso meio tem um traidor. Ele diz assim: aquele que é o traidor, ele vai comer um pão molhado. Aí o Judas diz: bota um molhinho no meu pão, por favor. E lá na minha Bíblia diz, leia esse negócio, é verdade, isso não é mentira não. Ele pegou o pão, molhou e deu para o Judas. O traidor não quer nem ter trabalho nos dentes, quer tudo. E Jesus acolheu esses caras. O nosso padrão de identidade, a nossa referência, aquele a quem nós podemos ser igual, irmão. Amém? Ele amadureceu, ele sabia que tinha um traidor no meio dele. O que é que ele não sabia? Ele não sabia o que era ser traído. Não é assim? Ele sabia que iria sofrer. O que é que ele não conhecia? A dor do sofrimento. Ele sabia que seria abandonado. O que ele não conhecia? A dor do abandono. Meu Deus, por que você me abandonou? Você não sabia que seria abandonado? Mas eu não sabia que doía tanto. Por isso ele amadureceu. Ele se tornou um homem. Chegou na terra como um cordeiro e saiu como um leão. Cresceu, amadureceu, irmãos. Então o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3 diz: olha, quem ainda não alcançou o aperfeiçoamento, quem não alcançou ainda esse nível de amadurecimento, fique tranquilo, Deus vai tratar com você de forma peculiar. Amém? Mas vamos viver na medida daquilo que recebemos. Alguém falou aqui, não sei se foi durante a... Não é o que o cara está falando, não é o padrão do mundo, irmãos. Paulo disse lá quando ele começou a falar daquelas coisas, né? Olha, ele deu o currículo dele, Filipenses capítulo 3. Ele deu um currículo que ninguém aqui tem um igual. Sou judeu original, fui circuncidado no 8º dia. Quanto à lei, eu sou perseguidor. Ao zelo da lei, eu sou perseguidor. Quanto ao conhecimento, eu sou fariseu. Um currículo difícil. E ele disse: eu considero tudo isso como esterco. Eu considero tudo isso como bosta, como nada. Eu estou pronto para perder a minha reputação. Eu estou pronto para perder aquilo que eu construí. Eu estou pronto para perder aquilo que eu tenho como referência. Eu estou pronto para perder todas as referências de homem nessa terra. Porque poucos homens naquela terra, no mundo daquele tempo, poderiam ter um currículo igual ao de Paulo. Pouquíssimos. E ele disse: eu estou pronto para perder tudo isso. E já considero tudo isso como perda da minha vida. Por causa de quem? De Cristo. Para me adequar, para me encaixar num padrão de Cristo. Amém? Por isso, quando no decorrer dessa fala dele, e quando ele começou a falar, eu acho que ele disse: rapaz, o negócio está muito alto, esses caras vão dizer como? Ele disse: mas fiquem tranquilos,
Quem não chegou nesse ponto ainda, fique tranquilo, Deus vai tratar de você, porque o nosso Deus é misericordioso. Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe como nós estamos. Cada um vai viver de acordo com aquilo que já recebeu de Cristo, mas esqueçam as coisas que estão para trás e sigam para o alvo. Então, irmãos, eu estou aqui para falar para vocês, jovens, que estão aqui dando trabalho para os seus líderes, que estão dando trabalho para o pastor, que tem gente reclamando de maturidade. Vocês serão homens maduros, porque Jesus Cristo amadureceu, porque Ele cresceu, Ele chegou na estatura do varão perfeito que o Pai estabeleceu para Ele. Ele é o nosso padrão. Amém? E eu pedi para vocês lerem 1 João capítulo 3. Quem abriu aí? Eu enrolei e não cheguei lá, né? Diz assim: amados, somos filhos de Deus, amém? É isso que vocês estão cantando hoje? Nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Por quê, irmão? Porque nós estamos no processo, amém? Mas isso não muda a nossa natureza, amém? Às vezes as pessoas colocam um padrão que não é nosso. Às vezes as pessoas colocam diante da gente uma referência que não é nossa. Ah, mas o cara é assim, mas aquele é assim, olha esse aqui, você não está desse jeito. Eu disse, e quem disse que eu tenho que seguir esse padrão? O meu padrão é Cristo. A minha referência é Cristo. Mas você ainda está errado, ainda está fazendo loucura, ainda está imaturo, está fazendo doidice. Isso não muda a minha natureza. Eu sou Cristo. Aqui está dizendo, ó, ainda não chegou o que eu haverei de ser. Eu estou no processo. Amém, irmãos? Paciência uns com os outros. Deus tem tido paciência com a gente. Aqui está dizendo que Ele não nos nega, que Ele não está esperando um dia de formatura para nos dar um diploma e falar, agora sim, você é um homem, agora sim, você passou, é meu filho. Não, irmão. Essa menina tem 10 anos, essa aqui, ó. Ela não vai ser minha filha daqui a 15 anos, quando se formar e mostrar que é uma boa pessoa, não, irmão. Quando eu soube que estávamos grávidos, ela já era minha filha. Eu não sabia nem como seria a cara dela, assim, como é que ia ser o cabelo, se ia gostar de mim, se ia me tratar bem, se ia ser obediente. Você sabe como é que vai ser esse menino aí, irmão? É menino ou menina? Menino, sabe? Se ele vai ser obediente, se vai ser carinhoso, se vai ser... Você sabe disso? Não, ninguém sabe, não. É filho. Amém? Então, se tem alguém impaciente com você, porque você ainda não acertou, diga, fique frio, se converta. Porque eu sou um projeto que já deu certo. O protótipo está funcionando. Amém? O protótipo está funcionando. Se funcionou com Jesus, por que não funciona comigo? Então está dizendo que ainda vai ser revelado, mas sabemos que quando Ele se manifestar, amém? Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, irmão, o projeto é bom, o projeto já está funcionando. O projeto já existe. E do jeito que Ele é, nós vamos ser. Do jeitinho que Ele é, nós vamos ser. Cristo é a nossa referência finalizada. Se alguém está em dúvida em relação a você, não sabe como é que você é isso aqui, calma. Você está ansioso, não sabe como é que eu vou ser ainda? Olha para Cristo. Você tem coragem de dizer isso, irmão, para alguém assim? Está estressando com a minha vida? Porque eu só tenho 52 anos? Eu tenho muito a aprender ainda. Mas está estressado, quer saber como eu vou ficar? Como é que eu vou ser?
Olhe para Cristo. Ele é o projeto finalizado. Eu sou um meio de obra, irmão. Eu sou uma construção em andamento. A minha vida é cheia de entulho. Minha vida é cheia de escada quebrada. É cheia de buraco que você pode tropeçar. É cheia de parede cheia de cimento mal acabado. É cheia de ponta de ferro. É cheia de imperfeição. A minha vida é isso, irmão. Como é a sua? Então você está estressado com a minha vida porque está vendo o projeto desse jeito? Então olha para o projeto finalizado, olha para Cristo, olha para o meu irmão mais velho, veja como ele é. Eu serei como ele. Ele é a minha identidade, ele é a minha referência. É assim que eu vou ser. Então nós temos que ter paciência com esse bando de entulho aí, de canteiro de obra. Tem uns que são mal acabados mesmo, mas é assim, irmão. O bichinho. Vocês estão entendendo, irmão? É difícil entender isso, irmão? Por que você não aceita o seu irmão do jeito que ele está agora, irmão? Que o seu consolo não seja a performance dele, que o seu consolo seja a imagem de Cristo. Porque a gente está muito bom para adorar Cristo, para servir a Deus. Eu saí lá da Zona Sul, vim para cá para servir a Deus. Não, irmão. Não vim servir a Deus, não, irmão. Eu vim servir vocês. Deus não precisa do meu serviço. Vamos ser honestos. Vamos amar o irmão. Vamos fazer como Cristo. Ou você acha que Deus está com algum problema para mandar Jesus aqui na terra, irmão? Você acha que Deus aí furou sinal de trânsito e colocaram uma penitência para ele para pagar serviço comunitário? Jesus fez besteira lá e Deus disse, vai para lá agora pagar um serviço comunitário lá na terra? Não, irmãos. Deus não é mal resolvido. Cristo não é mal resolvido. Eles vieram aqui nos servir. Vieram aqui mostrar como é, o que é que a gente tem que fazer com o outro. Jesus, no ponto mais claro de ensinamento, em João capítulo 13, ele tirou a camisa, sentou, lavou o pé de todo mundo. Lavou o pé, sabe de quem, irmão? De traidores, de omissos, de sanguinários. Gente que chegava para ele e dizia assim, ô Jesus, é o seguinte, estão falando ali, estão pregando o evangelho meio torto. Dá uma autorização para a gente mandar cair fogo do céu e queimar todo mundo. Isso era o tipo de gente que andava com Jesus. O tal do Joãozinho, que deitava a cabeça no peito dele. Era desse jeito o cabra. O outro dizia assim, puxou, arrancou lá, ele queria arrancar a cabeça do cara. Ele errou e pegou na orelha, mas ele queria arrancar a cabeça do cara. Arrancar não, ele queria partir no meio, que se fosse arrancar era assim, né? A orelha saiu, então ele errou. Ele queria deixar, igual naqueles filmes assim, de Viking, que acabou, né? Falta a quinta. Era o tipo de gente que Jesus andava, irmão. E o que foi que Jesus fez? Jesus veio morrer por eles. E Jesus lavou o pé dessa raça todinha. E depois disse, o Pedro disse, então, já que lavou os pés, lava minha irmã também. Passa uma aguinha na minha cabeça. E depois se inculcou e disse, Jesus, como é que você é mestre e está fazendo isso? Ele disse, você interpretou bem, eu sou mestre. Mas não deixo de ser o que sou para servir vocês. E ele continua dizendo assim, e eu estou fazendo isso para que vocês aprendam como tem que fazer. E no versículo 17, do capítulo 13 de João, ele dá assim o segredo da felicidade. Quem quer o segredo da felicidade? E ele diz, vocês serão felizes se assim o fizerem. O segredo da felicidade do homem de Deus é servir. Não é servir Deus, porque Deus
não precisa do seu serviço. Alguém já leu um livro chamado O Serviço do Filho? Nunca leram esse livro? Não acredito. Esse livro foi uma pessoa muito interessante que escreveu, que fala sobre o serviço. Eu escrevi esse livro. Eu tenho que aprender a ser como aqueles caras que andam e traz um monte de livro. Lá em casa tem desses livros, tinha na Saraiva, não sei por onde. Mas eu falo especificamente sobre servir a Deus. O que é servir a Deus? Deus precisa do meu serviço? Será? Se Ele não precisa do meu serviço, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vim fazer aqui? Para ser muito rápido e não fugir do assunto e mandar vocês para casa, irmãos, nós temos que entender que o nosso privilégio é servir o irmão. Lucas escreveu Paulo dizendo que Deus não precisa do nosso serviço. Não habita em templos feitos por mãos de homem, nem precisa do nosso serviço, como se dependesse de um homem. Então a gente está servindo a quem, irmãos? Eu saí da minha casa com a nítida convicção de que vim servir a vocês, obedecendo o que Deus tem mandado, me livrando do que Ele tem colocado dentro de mim, me esvaziando para que Ele possa me encher de novo. Mas tudo isso é para vocês, irmãos. Agora nós não temos a coragem de servir o irmão, a gente só tem coragem de servir a Deus. E a gente tem que usar Deus como pistolão para poder arrumar um prédio. Irmão, isso aqui é para a obra de Deus, então, irmão, para servir a Deus, vem aqui, limpe o pão. Não, Deus não vai sentar nesse piso, irmão. Deus não vai sentar nessa cadeira. Quem vai sentar é o seu irmão. Amém? Lá em Isaías diz que a terra estava um caos lá, o rei Uzias tinha morrido, greve, quem reelege, ninguém sabe como, golpe e tudo. Aí diz que Isaías olhou para o céu, e onde é que Deus estava, irmão? Capítulo 6, né? Diz que ele estava sentado em um alto e sublime trono. E tinha uns anjos babão lá, balançando balançando ele, e refrigerando ele, dizendo: santo, 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 santo. Deus não senta em cadeira de plástico, não, irmão. Quem senta é a gente. Então, quando vier limpar, arrumar amanhã, diga: eu vou limpar essa cadeira da melhor forma para o meu irmão sentar. Para aquele meu irmão sentar e se sentir bem, não sujar a calça dele, porque Deus está sentado num alto e sublime trono, a terra está pegando fogo, o mosquito está no tiroteio e Deus está do mesmo jeito, implacável, absoluto, soberano, porque Ele não se move por nada, a não ser para olhar para nós, que diz que do seu sublime trono Ele se curva para ver os seus filhos. Então eu serei como Cristo é. E eu estou procurando fazer o que Cristo fez, irmãos. Amém? Para nós terminarmos, eu quero ler com você Gálatas capítulo 5. Bom falar desses negócios, né? Porque o evangelho, irmãos, é simples. Você pode dizer: o evangelho é simples? Não é fácil, mas é simples. Se nós entendermos que o que nós precisamos é nos submeter à vontade de Deus, a seguir só o que está escrito ali, vai dar tudo certo. Paulo escreveu aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, ele disse assim, que agora nós, quem somos nós? Nós aqui, nós fomos feitos nova criatura. As coisas velhas passaram, a natureza velha passou, o homem velho morreu. Amém? O velho homem tem que morrer de abandono, na solidão mesmo, morrer desnutrido, não tem que ter pena dele. O velho homem morreu, aquela natureza
podre morreu. E diz que nós fomos recriados a partir de uma nova geração, de um novo DNA, de um novo material chamado Cristo. Amém? Então, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos regenerados, quando nós aceitamos e o nosso espírito foi recriado em Cristo, irmãos, a nossa natureza é a mesma de Cristo. Amém? Então o que é que está dizendo? Está dizendo que nesse mundo que nós vivemos hoje, esse mundão que está todo perdido, cheio de bagunça, todo esculhambado, nesse mundo Deus preparou pessoas que podem repovoar esse mundo como uma nova geração. Imaginem uma nova humanidade. Não são os X-Men, os caras cheios de poder, não, irmãos. Pessoas como eu e você, que vão continuar andando nesse mundo, tendo fome, tendo sede, mas feitos de um material diferente. Você crê nisso? Já imaginaram uma nova humanidade? Quem são esses? Os filhos de Deus. Essa terra pode ter gente diferente, feito de um material diferente, do mesmo material que Jesus foi feito. Por isso Paulo falou, esqueça as coisas antigas. Vocês estão feitos uma nova criação. Do zero, tudo de novo. Tem gente que diz, porque Deus é uma fábrica de reciclagem, Ele transforma. Não, onde é que está escrito isso, irmão? Deus, Ele pega o que é velho e Ele vai transformando, que é uma fábrica de reciclagem. Não, quem faz isso é a gente lisa, que não tem como comprar um negócio novo, e pega o velho e dá uma pátina, né? E bota meia sola no sapato. Eu faço isso. Deus não. Porque Deus tem poder de criação. Ele falou para Ezequiel assim, Ezequiel, esse povo está dando trabalho, não está ouvindo não, né? Ezequiel reclamando, não está ouvindo não, o povo aqui eu falo, eles não escutam nada, não obedece, é a maior trabalheira, ele fique tranquilo, Ezequiel. Sabe o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou arrancar o coração deles. Quem já leu isso? Eu vou arrancar o coração deles e vou jogar fora. Eu vou arrancar o coração de pedra e vou jogar fora. E vou colocar neles um novo coração. Deus não transforma, não vai dando jeitinho não, está entendendo? Como é que a gente fala? Vai customizando, né? A roupa. É liso, não pode comprar uma nova, vai customizar. Deus não, Ele arranca e Ele cria um novo. Aí Ele diz assim, pois é que fica tranquilo, porque a partir de então, a partir de quê? De um coração novo, um coração de carne, a partir de então, eles ouvirão e obedecerão a minha voz. Porque Deus, Ele faz tudo novo. Então você é uma nova criação. Quando Paulo escreveu aos Romanos falando sobre o amor de Deus, sobre o Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, ele diz assim, porque em vocês foi colocado o mesmo Espírito de Jesus. Ele diz, o Espírito que estava em Jesus de Nazaré foi colocado aonde? Em vocês. Vocês receberam o mesmo Espírito. E para que vocês não tenham dúvida, ele fica dizendo o que dentro de você? Aba, né? Aba, dizendo eu sou filho. Eu não sou filho porque eu estou olhando, não pareço com Deus, eu sou nó cego. Aí lá dentro ele está dizendo, Aba, pai, você é filho. Você é filho. Porque não foi você quem pediu, foi Deus que colocou o mesmo Espírito. Então o Espírito testificava dentro de Jesus de Nazaré, dizendo, você é filho de Deus. Esse mesmo Espírito testifica dentro de você, dizendo, você é filho de Deus. Tem uma identidade firmada. Tem uma conexão feita. Estão entendendo, irmão? Isso é identidade. Paulo fala, ele diz, então, olha, os que são da carne não são de Deus. Por quê? Porque na hora que vai medir a referência do metro lá, não bate. Na hora que vai botar você tete a tete com Cristo, não bate. Na hora que vai misturar o sangue, fazer o DNA, não bate. Mas se pegar o seu sangue e o sangue de Jesus, colocar lá no laboratório, vai dar 99% de ser irmão. Porque não pode dizer 100, né?
a identidade vai bater, irmãos. Porque o Espírito é o mesmo, a natureza é a mesma. E porque temos o mesmo Espírito e porque temos a mesma natureza, nós vamos fazer o que, irmãos? Vocês abriram em Gálatas aí? Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, 22. O que é que diz? Não tem como dar diferente, viu, irmão? Não tem como dar diferente. Se você nasceu do Espírito, se você foi recriado com a mesma estrutura de Jesus Cristo, se você tem o mesmo Espírito que havia em Jesus de Nazaré, o que é que tem que ter na sua vida, irmão? O que é que você vai produzir? Hein, irmão? Diga aí. Levi, como é que eu sei da identidade se eu estou igualzinho a Jesus? Gálatas capítulo 5. O povo que não lê a Bíblia é assim, toda colada. Toda colada. Diz assim, ó, Gálatas capítulo 5. Como é que eu sei? Diz assim, que o que eu tenho que produzir, o que é que as pessoas têm que ver em mim? Elas têm que ver em mim a mesma coisa que viam em quem? Em Jesus, em Cristo. Por quê? É a identidade. Se isso bater, quer dizer que eu sou idêntico a Ele. Amém? Lembra da matriz de identidade? Tem que dar tudo um. Não passaram, né, nessa prova. Então, irmão, como é que você vai saber que você é idêntico? Como é que eu vou saber quem eu sou em Cristo? Se eu faço isso aqui, ó. Se eu tenho amor. Foi que eu falei sobre amor. Que Deus é amor. E o que é que implica o amor? Relação. Ninguém ama sozinho. Amém? Quem eu sou em Cristo, irmãos? Eu tenho que produzir, eu tenho que mostrar amor. Amor por quem? Por mim? Não, irmão. Relação, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Jesus tinha tudo isso, irmão. Nós não temos tempo aqui, agora, para destrinchar isso aqui na vida de Jesus. Mas ele tinha tudo isso. E deixa eu dizer uma coisa. Quem eu sou em Cristo, irmãos, não resolve nada. Porque a Bíblia diz assim, que onde houver 2 ou 3, Deus é. Então, na verdade, eu talvez não seja nada em Cristo. Nós somos. A realidade está na relação. Porque para que eu vá amar, eu preciso de alguém. Para que eu tenha alegria, tem que ter alguém. Paz. Com quem? Comigo? Hebreus, porque temos que manter a paz. Com quem, irmãos? Com todos, não é com Deus nem comigo. Ah, mas eu estou em paz. E o seu irmão? Tudo isso aqui que nós não vamos falar agora, tudo isso aqui está relacionado com quem, irmão? Com outro. Com irmão, com amigo, com inimigo. Nada disso aqui celebra a individualidade, porque Deus nunca celebrou a individualidade. Então talvez não interesse quem eu sou em Cristo. O que interessa é quem nós somos em Cristo. Porque nós somos um corpo, porque nós somos uma igreja, porque Cristo não vem buscar um indivíduo, Cristo vem buscar um corpo inteiro.
como Paulo falou, de diferentes tipos, diferentes formas, cada um de um jeito, mas cada um com seu papel. Então, para que a gente possa manifestar quem Cristo é, para que a gente possa bater a identidade de Cristo, nós não podemos pensar em nós temos que pensar em mim, eu tenho que pensar em todos vocês, em todos nós, porque nós somos a melhor expressão de Deus, nós somos aquilo que Cristo é, nós somos o corpo, nós somos a noiva, nós somos a igreja. Ainda tem gente batendo no peito e congregando no YouTube dizendo: ah, porque eu sou a igreja. Você é a igreja em canto nenhum, rapaz. A igreja não é você, a igreja não sou eu. Quem é a igreja? Nós. Amém? Porque se eu chegar no céu sozinho, vai ser um inferno. Já pensou você lá no céu sozinho? Vai virar um inferno. Por quê? Porque você não vai poder amar, porque você não vai poder celebrar a alegria, não vai poder rachar pizza, não vai poder rachar um cachorro quente, não vai poder fazer compartilhar, não vai poder ser amigo, não vai poder doar, não vai poder morrer por ninguém. Vai ser paciente com quem? Tem que ser paciente com quem? É por isso que chega na sua vida aqueles amigos que falam com você assim, ó. Quem tem um amigo assim? Que diz assim: ei, quem tem um amigo assim? Para que isso, irmão? Paciência, benignidade, para você mostrar, fazer o teste para saber se tem identidade com quem? Com Cristo. Quem não tem um amigo assim? Quem não tem um amigo assim? Todos têm um amigo que faz assim em você? Amém. Irmãos, nós somos um projeto vitorioso. Nós fazemos parte de um projeto que deu certo. Todos os dias devemos ler esse texto aqui de Gálatas 5:22 e avaliar o que nós estamos produzindo. Se nós estamos produzindo isso de uma forma natural, espontânea, vão dormir em paz. Vão dormir em paz. O teste da identidade bateu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?